Ainda existe um mito sobre edificações sustentáveis. Muitos dizem que elas são mais caras, mas recentemente estudos provaram que, na verdade, são excelentes investimentos. São Paulo e Rio, por exemplo, são cidades onde há mais números de prédios verdes no país. É um aumento expressivo e que está ligado aos negócios, pois o mercado já começa a exigir edificações certificadas pelas normas ESG. No Brasil, as linhas de crédito de alguns bancos têm até condições melhores para empresas de baixo impacto ambiental. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Miguel Fernandes. Primeiro, Miguel, o que são as construções verdes? São novas edificações que são preocupadas com a sustentabilidade, né? Isso significa você fazer construções que tenham um viés econômico, naturalmente, mas com uma lógica ambiental e também social. Então, é uma certificação calcada nesse tipo de desenvolvimento de construção que cada vez está mais em voga, né? Então, as novas edificações, em geral, vêm seguindo esse tipo de padrão. Quais são as vantagens da arquitetura sustentável? Olha, são muitas, né? Primeiro, tem toda uma parte de marketing atrelado a esse tipo de edificação, marketing verde, que ajuda na divulgação, no engajamento das pessoas. Além disso, você consegue ter resultados de eficiência, dependendo das soluções adotadas. Você consegue até créditos, né, dependendo dos órgãos financiadores melhores. Então, são muitas as vantagens, eu acho que é uma tendência e provavelmente nós estaremos futuramente falando aí que todas as edificações de construção civil devem seguir esse padrão. Miguel, e quais são as melhores práticas de sustentabilidade na construção civil? São telhas, sistema de coleta e purificação de água? Tem vários tipos de prática adotado a questão da sustentabilidade na construção civil, para começar com a questão da própria construção e o seu descarte dos resíduos. 50% dos resíduos urbanos são da construção civil. Então, a coleta seletiva, a separação adequada, o descarte, né, a disposição de todo esse resíduo gerado na construção civil, podendo reaproveitar o que for reaproveitado, tratar o que pudesse ser tratado, é uma das primeiras políticas utilizadas no método de construção de edifícios com certificação verde. Além disso, instalações eficientes ambientais. Então, você tem aí desde reaproveitamento de água de chuva, reuso de esgoto, utilização de iluminação, por exemplo, do ambiente para diminuir a necessidade de se instalar iluminação artificial eficiente com LED, sistemas de ambiente mais eficientes em termos de refrigeração. Então, são várias as possibilidades que levam a uma edificação ser caracterizada como sustentável. Uhum. E quais são as técnicas de construção sustentável mais utilizadas? A primeira é essa que eu falei do controle dos resíduos. Essa é uma prática muito importante, cada vez mais em voga, até porque ela é bastante economicamente viável. Além disso, você tem uma parte relacionada ao consumo de água, então seja de reaproveitamento de água de chuva e reuso, com o aumento dos custos das tarifas de serviços de água e esgoto, elas cada vez são mais utilizadas, inclusive até por poder de lei em determinadas características e situações. E o outro também que cada vez está mais forte, pela questão até também econômica, é a questão da iluminação com o uso de lâmpadas LED, no conceito de maior eficiência no consumo energético. E o que é um material de construção sustentável utilizado? É só para prédios? Pode ser utilizado em casas? Pode ser utilizado em prédios, em casas, em todos os tipos de edificação, né? Você tem desde do selo de sustentabilidade do material, que dá a origem dele, a previsão da logística reversa,
né, o descarte adequado, até soluções de reaproveitamento, né? Então, por exemplo, uma porta que foi de demolição de uma edificação antiga que é reaproveitada numa nova edificação, numa casa, uma janela, a madeira que não se perde, de algo que tem, desde que tenha, como eu falei, né, o descarte de forma adequada para que isso possa ser tratado e reutilizado. Então tem vários tipos de soluções nessa cadeia, principalmente nessa cadeia de resíduo, que levam a essa condição. Green Building, né? É necessária essa certificação para ser considerada uma construção sustentável? O Green Building, né, as certificações tipo LEED e outras que existem no mercado, elas te dão, vamos dizer assim, a instrução de que você está seguindo um processo já homologado por uma instituição independente. Mas não obrigatoriamente, você pode adotar na sua construção soluções que sejam também sustentáveis. A gente tem, por exemplo, o selo verde da Caixa Econômica, você tem, por exemplo, o selo do Procel, de eficiência energética, esses nacionais, né? E alguns outros também internacionais, que também trazem aí toda uma metodologia de processo, desde o desenvolvimento do projeto até a construção e depois a operação da edificação. Então, quando você vai para o lado da certificação, você tem, vamos dizer, uma maior rigidez, um controle externo, de que você está seguindo essas boas práticas ambientais, e isso pode te facilitar na compra, conseguir um crédito junto a algum órgão de financiador, né? Ou até na propaganda verde junto àqueles que vão querer comprar o imóvel que você está oferecendo. Com relação ao mercado, como que você vê a diferença entre a construção verde e as construções que nós temos hoje em relação ao mercado de negócios? É uma tendência, as construções com certificação verde é uma tendência de mercado. Você vai perceber que nas edificações, principalmente as de maior poder aquisitivo, né, ela passa a ser um padrão, né, e nas de menor renda, principalmente estou falando de edificações principalmente residenciais nesse caso, ainda não é tão assertiva, mas em alguns casos você já tem. A Caixa Econômica, por exemplo, ela já prevê alguns métodos construtivos calcados na sustentabilidade, então isso já é aplicado até em construções de baixa renda. Eu imagino que no futuro estaremos sempre falando sobre construções verdes, tá? E o mercado de quem compra também começa a observar isso como uma tendência. O que mais poderíamos falar sobre isso, Miguel? Eu acho que as boas práticas ambientais, né, seja da ótica da sustentabilidade principalmente, né, pensando na economia, no meio ambiente e no social, é fundamental, né? A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, aqui da seção do Rio de Janeiro, a ABS, a qual eu hoje presido, ela sempre defende essas boas práticas. A gente, quando faz nossos eventos, nós também levamos a discussão do ESG hoje, a gente defende as práticas de lixo zero, e a gente vê que as construções sustentáveis, elas caminham nessa direção, e é muito bom estar podendo ter a oportunidade de estar falando aqui com vocês um pouquinho sobre essa pauta. Eu quero agradecer a sua presença, Miguel, na CBN Cascavel, por ter nos dado essa oportunidade de conhecer mais sobre construções verdes. Eu que agradeço. Até a próxima.